Oiê, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Bruna, eu sou brasileira, moro aqui no Chile e nesse canal você acompanha um pouquinho da minha vida e do meu esposo aqui. Bom, gente, vocês já sabem que estou grávida e no vídeo de hoje eu resolvi contar pra vocês um pouquinho sobre o primeiro trimestre de gravidez. Eu separei em duas partes do primeiro trimestre porque nesse primeiro vídeo eu vou contar pra vocês como foi da quinta semana até a oitava, e no próximo vídeo que eu vou postar nos próximos dias, eu vou contar pra vocês como foi da oitava semana até a 12ª semana, até finalizar o primeiro trimestre de gravidez. Então fiquem ligados aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve pra você não perder nadinha do que eu posto. E pra me ajudar e a crescer, gente, vamos embora pros 1000 inscritos. Já curte o vídeo também aqui embaixo, já deixa seu comentário pra gente poder continuar crescendo aqui. Bom, gente, vamos lá. Vamos começar aí com a quinta semana. Por que eu coloquei a quinta semana? Foi quando eu descobri. Quando eu descobri que tava grávida, eu tava com 5 semanas e 1 dia. Essa data foi a data que a doutora me passou, porque eu não sabia qual que era a última data da minha menstruação. Eles perguntaram, eu falei, não sei, não tenho ideia. Antes de engravidar, eu não tinha menstruação muito regular, então eu não anotava, como tinha mês que vinha, tinha mês que não vinha, às vezes demorava 30, 40 dias pra vir, eu não tinha o hábito de anotar quando vinha. Então, quando eu engravidei, a médica confirmou a gravidez e me perguntou qual foi a última data da menstruação, eu simplesmente não sabia dizer, porque eu não tinha esse controle. Mas, de acordo à ultrassom que fizeram, né, ela detectou que eu estava com 5 semanas e 1 dia de gravidez. Foi a primeira ultrassom que fizeram. Não foi uma ultrassom planejada, a gente não marcou, mas quando eu fui no hospital para eles detectarem se eu estava grávida ou não, a doutora fez uma ultrassom intravaginal e ali aparecia o saco gestacional. O saco gestacional, gente, é muito pequenininho. Na quinta semana, ainda não dá pra ver o embrião, só dava pra ver o saquinho gestacional. Ele media 10,87 milímetros, então era, gente, 1 centímetro, um negócio assim, muito pequenininho. E aí também, como não dava pra ver o embrião, você acaba pensando, ai meu Deus, cadê o bebê? Você fica nessa de cadê o bebê? Eu não sei se aconteceu com vocês também, mas eu tinha essa preocupação de onde estava o bebê, eu queria ver o meu bebê ali dentro. A gente não conseguiu ver nessas primeiras semanas, não consegui fazer o ultrassom antes da 10ª semana. Mas no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês certinho, a gente conseguiu ver o bebê depois, na 10ª semana. No próximo vídeo eu mostro pra vocês, tá bom? Bom, gente, primeiro quero contar pra vocês como que eu me senti durante a quinta semana e a oitava. Foi pra mim um período, assim, muito difícil, mas muito difícil. Emocionalmente, fisicamente, foi, assim, muita coisa aconteceu. Da quinta semana até a oitava, foi assim, diário, mas diariamente, todos os dias, eu levantava com enjoo. Alguns dias era um pouco mais forte, outros dias era um pouco menos. Mas eu tive muito enjoo. Eu não vomitei, não tive vômito nenhuma vez, mas eu tive muito enjoo. Eu sentia o cheiro de... Meu esposo levantava, eu colocava desodorante. Nossa, eu não conseguia aguentar aquele cheiro de desodorante. Sentia cheiro de comida. Nossa, eu não conseguia nem pensar em comida. Era cheiro de tudo. Não podia sentir o cheiro de nada, que tinha muito enjoo. E esse enjoo, ele vinha acompanhado, alguns dias, vinha acompanhado, assim, com um mal-estar que às vezes me fazia doer a cabeça, me dava tontura. Então, assim, eu fiquei essas 3 semanas... muito desesperada e pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar no final da gravidez? Parecia que não ia terminar, que era eterno. E muitas pessoas me falavam, fica tranquila, né? Isso vai nos 3 primeiros meses, depois isso passa e aí você já não sente tanto. Mas assim, as pessoas falavam e como eu tava sentindo aquilo todo dia, era como se, sei lá, como se não fosse acontecer comigo. Como se eu fosse ficar a gravidez inteira me sentindo mal. Inclusive, eu tive tanto enjoo que teve 2 vezes que eu cheguei no hospital de emergência porque eu não tava aguentando ficar em pé, assim, tá? Eu tinha que trabalhar, eu não aguentava. Então eu fui no hospital, uma vez me deram um soro e na outra vez que eu fui me deram uma injeção e aí me receitaram um remédio pra enjoo, eu tomei remédio, mas mesmo tomando remédio pra enjoo, eles me receitaram Pluriamin. Mesmo tomando o Pluriamin, eu ainda assim sentia um pouco de enjoo, mas era um pouco menos. Mas ainda assim, até a 8ª semana, eu senti todos os dias enjoo. Bom, o enjoo foi uma das coisas que eu senti da quinta semana até a 8ª. A outra coisa que eu senti, e isso não parou na 8ª,
Os enjoos pararam na 8ª semana, mas essa outra coisa eu ainda sinto até agora. E pelo que me falaram, no final da gravidez vai ser pior. Que é vontade de urinar. Gente, é incrível. É muita vontade de ir no banheiro, de urinar, fazer xixi. E o dia todo, às vezes eu vou a cada 5 minutos, eu acabei de ir, saio do banheiro, vou pra fazer alguma coisa e já me dá vontade de novo, tem que voltar ao banheiro. Então, assim, pra mim isso foi um pouco difícil no começo. Agora eu já me acostumei um pouco, mas principalmente da 5ª semana até a 8ª, foram as 3 primeiras semanas ali que eu descobri, foi um pouquinho complicado, porque durante as noites eu sempre fui de dormir a noite inteira. É muito difícil eu alguma vez levantar pra ir no banheiro de noite. Mas desde a 5ª semana, quando eu descobri, na verdade até um pouquinho antes, né, que inclusive esse foi um dos sintomas que me fez descobrir que tava grávida. Se você não assistiu o vídeo de como eu descobri que tava grávida, clica aqui em cima e assiste. Esse foi um dos sintomas que me fez descobrir que tava grávida. Desde um pouquinho antes das 5 semanas até agora, é uma coisa que eu sinto muito. Terceira coisa que eu senti durante essas semanas, isso foi até muito forte até a 8ª semana, depois foi diminuindo um pouquinho, mas ainda assim não tá 100%. Mas eu sentia muito sono. Da 5ª semana até a 8ª, eu sentia que o bebê tava sugando minha alma, assim. Eu tinha muito sono. Pra vocês terem uma ideia, eu levantava no final de semana, né? Porque durante a semana tinha que trabalhar, tinha que dar um jeito. Mas no final de semana eu levantava às 11h30 da manhã. Nunca na minha vida eu levantei esse horário, eu sempre fui de levantar mais cedo. No final de semana eu levantava, sei lá, no máximo 9h30, no máximo. Nunca fui de levantar tão tarde. E levantava 11h30, tomava café da manhã e voltava a dormia até as 3, 4 horas da tarde. Levantava, almoçava, ia deitar de novo, depois levantava um pouquinho e dormia. Então, assim, era o fim de semana inteiro dormindo. Eu chegava para trabalhar na escola, inclusive meus colegas de trabalho me olhavam, assim, tipo, meio assustados, porque nunca tinham visto com aquela cara. Era uma cara, assim, que eu não conseguia aguentar o sono. Era uma coisa terrível, gente. Depois das 8 semanas, foi passando um pouquinho. Depois das 12, então, no próximo vídeo que eu vou falar pra vocês, dessa segunda parte do primeiro trimestre, eu vou detalhar um pouquinho mais pra vocês. Mas aí passou um pouquinho, foi passando aos pouquinhos, hoje eu me sinto muito melhor. Inclusive, gente, por isso que nessas primeiras semanas eu tinha muita dificuldade de gravar pro canal, porque eu me sentia muito mal, terrivelmente mal. Bom, pessoal, isso que eu falei pra vocês foram sintomas que eu tive da 5ª até a 8ª semana, na questão do corpo físico. Mas também emocionalmente eu tive várias mudanças. Primeiro que quando eu descobri que eu tava grávida, eu contei pra vocês, no momento que eu descobri que tava grávida, quando eu descobri que tava grávida, eu me senti me senti feliz, ao mesmo tempo confusa, com medo. E depois que eu levei assim uns 3 dias pra assimilar, mais ou menos. Eu tava em choque, assim, pensando, meu Deus, eu tô grávida, tem um bebê dentro de mim. E eu comecei a ficar eu me sentia muito frustrada, porque a gente tinha acabado de mudar de casa, a gente ainda não tinha comprado geladeira, inclusive tô devendo pra vocês um tour do nosso apartamento, mas eu vou mostrar. Eu tava me alimentando muito mal, a gente ainda não tinha comprado geladeira. Se teve um período da minha vida que eu comi mal, foi essas semanas antes de engravidar. Então, eu me sentia muito frustrada. Eu falei, meu Deus do céu, esse bebê tá aqui dentro do meu corpo, eu tô comendo mal, ele não vai crescer, não vai se desenvolver. Então, eu comecei a ficar muito frustrada por causa disso, por estar num período, assim, de que não tava me alimentando bem. Eu fiquei, inclusive, assim, emocionalmente, eu fiquei muito estressada, muito alterada. Chorei, enfim, foram das primeiras semanas, assim, bem complicadas. Na 8ª semana, um pouquinho depois, na verdade, depois da 8ª que eu comecei a me acalmar um pouco, mas isso eu vou contar pra vocês mais detalhadamente no próximo vídeo. Mas, emocionalmente, foi, assim, um período um pouquinho conturbado de entender o que estava acontecendo, de entender o que estava acontecendo com o meu corpo, de sentir meu corpo mudando. Então, tudo isso foi bem complexo. Bom, gente, em tudo isso, nessas primeiras semanas, eu queria urgentemente no médico. Eu não sabia o que fazer, como que era pré-natal, quem que eu tinha, pra onde que eu tinha que correr, quem que eu tinha que pedir ajuda. Então, eu entrei com os dados pra poder, aqui no
tipo o SUS, como se fosse o SUS aqui do Chile, pra eles fazerem o meu pré-natal. Só que eles marcaram umas 3 vezes, desmarcaram porque o médico tava com atestado, então eles cancelaram várias vezes. Eu tava agoniada, desesperada, porque queria ir no médico. Eu procurei na internet alguns doutores particulares, a gente tem um plano de saúde que ele cobre uma parte das consultas. Então, a gente procurou na internet, perguntei com amigos que já tinham sido pais há pouco tempo, que médicos que atenderam eles, alguns me recomendaram. E aí, a gente procurando médico, teve um que eu gostei muito, a gente conseguiu marcar com ele, mas ele tinha agenda lotada, ele só ia ter agenda para depois de um mês, e eu desesperada, agoniada, queria ir no médico. Enfim, acabei marcando outro doutor, assim, um doutor que eu achei que tinha horário disponível, porque eu queria que alguém me visse logo. Eu cheguei no doutor, na verdade eu não gostei muito. Eu tava como eu falei pra vocês, eu tava assim, emocionalmente meio frustrada, e eu chorei no consultório. E o doutor foi muito frio comigo, assim, se você tá grávida, você já tá mais sensível. E o doutor foi muito frio comigo, ele ficou me olhando, tipo, eu chorava e ele me olhando assim, E tipo, foi pra mim, não sei, não gostei dele. Mas assim, o bom é que quando eu fui nessa consulta, esse doutor, ele me receitou um complexo multivitamínico pra tomar, que é esse aqui, que tá por aí na foto. Esse complexo, ele me receitou pra tomar, e aí assim, eu já comecei a tomar, e isso foi bom, porque eu tava muito preocupada por causa da alimentação, os nutrientes da criança. Inclusive, gente, se vocês estão planejando ter filho, já começa a tomar esse multivitamínico. Dizem que a gente tem que tomar já antes, quando você tá planejando ter filho, tentando já tomar, e tomar principalmente nos 3 primeiros meses da criança, porque é onde está formando o tubo neural, onde está formando as conexões do cérebro, então é muito importante tomar nesse período para que não tenha alguma malformação. Bom, pessoal, então foi isso. Fiquem ligadinhos, tá bom? Agradeço vocês por terem assistido esse vídeo até aqui. No próximo vídeo eu vou contar pra vocês como que foi, então, da semana 9 até a 12ª semana. A gente escutou a primeira vez o coraçãozinho do bebê, vimos ele na ultrassom. Então foi muito gostoso também essas próximas semanas aí da gravidez. Fiquem ligados no canal, gente. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.